Agora, uma coisa muito importante de falar para essas pessoas que estão no presídio. Ele tem duas saídas. Porque todo presidiário, normalmente, quando sai do presídio, ele sai como ex-presidiário. E isso é um peso nas costas dele. Agora, ele pode sair como um irmão. Irmão em Cristo. Ele, com a Bíblia debaixo do braço, ele com Cristo, ele não vai ser ex-presidiário. Ele não vai ser envergonhado. Ser irmão. Você entende a força e o poder de Deus sobre isso? Muito forte. É muito forte. Muito forte, muito forte. História conectam pessoas, eu volto a dizer aqui. Eu queria que você contasse uma história real de um ex-presidiário, um presidiário, que hoje é irmão em Cristo, é irmão, Sim, tá? sim. Aqui para corrigir, que foi transformado pela palavra de Deus. Que você contasse uma história aqui. Teve uma pessoa que... Aí depois, quando eu falei isso, eu encontrei com ele depois. Ele está indo agora em novembro, ele está indo para o semiaberto. E são situações na vida que você vai conversar com os presidiários, normalmente, a maioria deles ali, eles não cometeram delito. Para eles, sabe? Mas, em especial, esse rapaz foi uma coisa muito, muito forte. Ele chegou na casa dele e uma pessoa estava, né, uma pessoa estava cometendo uma situação muito complicada na vida dele, que estava estuprando a irmã dele, dentro da casa dele. E, com isso, ele pegou a faca e foi para cima da pessoa. E a pessoa também foi e pegou outra faca. E, nisso, aconteceu a briga e ele esfaqueou o rapaz, e o rapaz morreu. E ele foi preso por isso, porque matou. Em comunidades carentes, as casas são muito próximas. Então, como existiu briga, existiu gritos, existiu a morte, então foi colocado, né, que a pessoa estava morta e ele esfaqueou, ele matou o rapaz e ele foi preso. Até em legítima defesa, certo? Foi fazer a justiça com as próprias mãos. E ele foi preso. E ele já é uma pessoa que você vai conversar com ele pelo período que ele ficou na cadeia, que ele está na cadeia ainda. Ele é uma pessoa boa, sabe? E ele quer vencer. Mas o principal motivo ali, normalmente, das pessoas que estão ali no presídio, ao sair, eles querem uma carteira assinada, pelo menos como se fosse um carimbo, assim, ó, não sou mais presidiário, sabe? E eu tento falar para as pessoas que não precisa só disso, porque o problema deles é eles voltarem para uma vida e para o local que realmente foi do crime, ou um local que, às vezes, a pessoa é um ex-traficante e a pessoa sabe, ele ainda corre risco de vida, certo? Então, ele se envolvendo com Deus, às vezes, existe uma mudança primeiro interna para externa depois. Toda mudança onde você vai mudar geograficamente de algum lugar, e se é Deus que está mandando, igual fez com Abraão, ele com certeza você vai pela fé. E Deus vai abrindo caminho e vai mostrando tudo que pode te dar, né, o mundo, assim como fez a terra de Canaã para Abraão. Qual a importância, Ricardo, de servir na sua vida? Servir a Deus, para mim, desde criança, uma pessoa muito importante na minha vida espiritual foi a minha avó. Meus pais sempre foram aqueles católicos, não praticantes. Eu não me lembro de ter ido a uma igreja, meus pais terem me levado a uma igreja, a não ser casamento de alguém, batismo ou missa de sétimo dia. E quando eu comecei a pegar ônibus, com 10 anos de idade, minha família, todo domingo a gente ia por um clube, nós éramos sócios, eu comecei a pegar ônibus sozinho, eu ia para a igreja às 7h30 da manhã num domingo, 10 anos de idade. E desde quando eu
comecei a entender isso com 4, 5 anos, que eu ia na igreja com minha avó, quando eu estava na casa dela, que ela ia na igreja católica todos os dias. E isso sempre me alimentou, sabe? Então, assim, a gente estando com Deus não quer dizer que não haverão lutas, não haverão problemas a serem resolvidos. Mas estando com Deus facilita, porque tudo tem um propósito de Deus. Até as portas fechadas também existe o propósito de Deus. É impressionante quando Deus quer entregar alguma coisa maior do que a gente pede, o processo que nós vivemos. A gente não entende no momento, mas Ele nunca vai lhe entregar aqui uma coisa que Ele coloca no seu coração para não ser melhor. Então, confia em quem te criou, tem fé e principalmente esteja em movimento, porque na hora certa, no lugar certo, Ele vai colocar pessoas certas para tu viver teu propósito. Se na sua vida você está pensando só em enriquecer, ganhar dinheiro, ter casa boa, avião, helicóptero, faça por onde? Primeiro de tudo, se for uma pirâmide, a base tem que ser Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. E em terceiro lugar, negócios. Eu entendi, quando Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo veio. Quando fala de Espírito Santo, ele não está aqui no ar. Ele está dentro de nós. E o que é o Espírito Santo de Deus estar dentro de nós? É para nós transmitirmos o amor de Cristo para todos que estiverem ao nosso redor. Que nós sejamos luz neste mundo. A mesma coisa que Deus faz com você, que é muito maior, é você fazer uma consideração de você amar seu filho, ou como seu pai te amou. Porque os pais cometem erros e coisas têm que quebrar maldições. Porque o Satanás, ele é muito esperto e ele sabe tudo o que realmente vem a querer que a carne nossa tenha vontade. Mas, acima de tudo, você tem que estar pronto para o Espírito. Quando você está fazendo você tem um propósito com Deus, por exemplo, em fazer uma dieta alimentar. Quando você põe esse propósito, em vez de fazer uma dieta, você ter um propósito com Deus, realmente, de estar jejuando aquilo que você fica muito mais forte, sabe? Você mata a carne. É porque ali é o Espírito, não é a vontade da carne. Vamos para as pessoas que gostam de doces. Parar de comer doce não é fácil, de comer um chocolate, alguma coisa assim. Para as pessoas que comem por impulsão, por problemas, se ela pensar na vida dela, são coisas até por ansiedade que está se comendo. Entende? É muito bom você ter esse amor, esse entendimento de estar buscando a Deus, porque Deus só quer uma coisa com você, que você tenha relacionamento com Ele. Que a partir do momento que você começa a ter mais relacionamento com Deus, você vai entendendo. A carne fica em segundo plano e o Espírito fica em primeiro, sabe? É importante isso. E essa luta é diária. Verdade. É muito importante. Porque tudo é relacionamento. Na nossa vida é um relacionamento com pessoas. Se a gente levar isso para o divino, para Deus, e aumentarmos nosso relacionamento com Ele, literalmente, o nosso GPS vai estar ligado. Deus vai colocar pessoas certas para você se relacionar e para você também ser instrumento dele na Terra para poder mudar pessoas, né? Através dele. Apenas você é instrumento. Isso é o mais importante. Você não muda ninguém, você é instrumento. Que muita gente acha, não, mudei. Não. Quem muda é Deus. A gente somos só instrumentos dele na Terra.